Por exemplo, na medição, nós internamente, ao definir o sistema de responsabilidade, nós chamamos de responsabilidade empresarial, já não somos certificados ao nível da responsabilidade social, opção nossa, porque no contexto atual tinha muita interferência com fornecedores, havia uma exigência muito forte ao nível dos fornecedores. Estando nós com constrangimentos que são impostos à própria organização, nós impormos a terceiros, determinadas exigências não nos pareceu razoável. E assim sendo, nós mantemos as práticas que tínhamos definidas no sistema internamente. Não quer dizer que não façamos a nossa responsabilidade social, as nossas atividades para as partes interessadas, externas e internas, simplesmente não somos sujeitos à certificação, porque isso iria trazer não conformidades objetivas que não iriam permitir a manutenção dessa certificação. Mas temos objetivos que vamos mantendo e vamos medindo e periodicamente vamos avaliando. E efetivamente, em função desses resultados obtidos, vamos implementando estratégias muito concretas. Um dos sistemas que temos mantido é um questionário de avaliação de satisfação dos colaboradores, por exemplo. E quando, apesar de todos os contextos adversos, de um ano para o outro, essa satisfação aumenta na empresa, para mim isso é um bom sinal, tem efetivamente em algumas questões concretas menor satisfação. E em alguns casos há muita falta de comunicação, e é uma das coisas que nós na empresa, apesar de todas estas reuniões plenárias, formações, etc., ainda assim subsiste em alguns temas a falta da compreensão, uma generalidade das pessoas de alguns temas. Não porque as pessoas não sejam capazes de compreender, simplesmente a rotina também não permite que se debrucem muito sobre isso. E muitas vezes implementamos, dessa análise, implementamos medidas que depois avaliamos na vez seguinte, na revisão seguinte e validamos, aferimos se de facto aquela ação teve sucesso. Isso tem sido feito. No contexto do dia-a-dia, e que a Similis não tem relatório de sustentabilidade, confesso que nesta fase não sentimos muita necessidade de o fazer como tal. Nós contribuímos para o relatório de sustentabilidade do grupo, quantidade imensa de indicadores, mas nós acompanhamos mensalmente um conjunto de indicadores que definimos para nós como as horas de formação, média do colaborador, absentismo, horas de absentismo, número de horas extra, média. O que acontece é que, tirando aquelas boas razões, que considero que são boas razões para absentismo, como sejam as licenças de maternidade ou parentalidade, se chama, porque a mim não são um bom sinal, não decorre de nenhum problema de funcionamento no trabalho, pelo menos ainda não há estudo nenhum que conclua que as pessoas têm mais filhos para ir trabalhar, penso eu, isso ainda não é assim. Portanto, a verdade é que nós temos conseguido manter um nível de absentismo muito baixo, um nível de acidentes de trabalho, por exemplo, é outro índice que temos tentado medir. Fizemos várias ações para a prevenção e mantemos. Atenção que este trabalho não é nunca, eu não estou a dizer que a empresa funciona sempre toda bem, que as pessoas todas sempre funcionam todas bem, e a alimentação desse sistema é diário, não há aqui, pronto, olha, agora cheguei aqui e já está, já não é preciso fazer mais. Isto é um trabalho contínuo que faz, acho que é compreensível. E efetivamente, isso é uma das situações que eu considero de uma forma relativamente simples e que se acompanha regularmente, se pode aferir e medir o valor, porque na verdade num contexto de constrangimento de mais trabalho para as mesmas pessoas ou de mais trabalho para menos pessoas, as pessoas continuarem a manter esse empenho, essa capacidade de concretização do trabalho, isso quer dizer que as pessoas se sentem bem e que estas medidas criaram esse valor, porque senão a missão no final não teria ficado tão bem cumprida. Concordo que a responsabilidade social e a cidadania ou o civismo é das pessoas, é verdade. Eu acho que as coisas acabam por se cruzar em muitos termos, em muitas das definições teóricas. Eu também concordo que é verdade,
tenho que aceitar que as organizações têm um papel mobilizador e é importante que dê esse exemplo se as pessoas sozinhas não o conseguem fazer, portanto, criar as condições. Acho que a empresa, as organizações podem ter esse contributo importante. Relativamente às máquinas, ora bem, um dos exemplos extremos que está, penso eu, na memória de todos nós foi o temporal no sábado, dia 19 de fevereiro, em que as máquinas desligaram-se todas. Pronto, na verdade, e gravaram. E efetivamente a Simlis conseguiu uma coisa que foi manter todo o sistema a funcionar, apesar disso. E no caso sem comunicações é verdadeiramente caótico, porque caso não saibam, nós já não sabemos viver sem comunicações, e que as equipas se articularam o trabalho e se dispersaram na busca de combustível para alimentar os geradores que tinham depósitos de combustível, obviamente, mas pelo número de horas em que a falha energética obrigou a um reabastecimento desses mesmos geradores, mas permitiu que o sistema funcionasse à mesma, fez com que houvesse pessoas que dormissem muito poucas horas em alguns momentos, mas ainda assim empenhadas para que o sistema funcionasse e o ambiente não fosse prejudicado com bypasses diretamente para a linha d'água pela tempestade que houve. Às vezes as máquinas não funcionam, mas a vontade das pessoas consegue resolver. Está bem? Ora bem, resta-me a mim responder à provocação porque eu falei do cartaz. Por nenhuma razão especial. Por nenhuma razão especial, mais para explicar onde é que estava a empresa, mas basicamente então dá-me oportunidade para falar noutra coisa. Em 2010, início de 2010, final de 2009, eu já falei, portanto, o capital social maioritário da minha empresa é dinamarquês. Fruto da crise de 2008, a minha fábrica recebia a boa notícia que, por todo o esforço que a equipa conseguiu fazer de, em 2009, recuperar ou sairmos do vermelho num só ano, coisa que as outras fábricas da holding, que tem fábricas na República Checa, Dinamarca, China e Portugal. A China já foi vendida e foi a primeira fábrica a sair do vermelho, foi a de Portugal. E a boa notícia que eu recebi foi que, parabéns, Paulo, a tua equipa foi fantástica, vamos vender a vossa fábrica. De maneira que foi encomendado um trabalho que, dentro do espírito da economia, da sustentabilidade da economia social, eu tinha que caracterizar para poder apresentar a fábrica à venda a grupos económicos, era o conceito de ecossistema onde estávamos, como éramos, em termos de economia coletivista, em termos de nunca falar, digamos, nas nossas pessoas individualmente, porque supostamente a fábrica de Portugal é aquela que tem o índice de escolaridade mais baixo, mas também é a fábrica que conseguiu ter os índices de produção mais elevados e tem a tecnologia mais avançada. Porque, graças a Deus, os outros encostaram-se e nós conseguimos comprar, sempre tivemos a possibilidade disso, de comprar e de evoluir e, portanto, conseguimos. Mas falando sobre esse ecossistema que eu tive que caracterizar fundamentalmente as pessoas com que nós trabalhamos. E como é que nós, em termos de escolaridade, quais as ações sociais que individualmente as pessoas estavam empenhadas, quais as suas atividades paralelas, quais os seus hobbies, etc, etc, etc. Ou seja, num espírito de economia coletiva, fundamentalmente eu tive que apresentar um relatório de o que eram as pessoas, quem nós éramos, quem nós somos e porque é que nós
como equipa, poderemos ser, digamos, um produto interessante. É possível. Felizmente ou não, não conseguimos vender a fábrica. Hoje somos a fábrica, continuamos a ser a fábrica mais rentável do grupo. A holding desfez, ou seja, eles em vez de venderem, eles é que se desfizeram. Já só estão os sócios individualmente e há outras notícias, mas também não interessam para aqui. Respondido, porque o cartaz. Obrigada. Antes de virmos para aqui, fui ver umas coisas, fui ler umas coisas para não vir aqui dizer disparates, e vi, corrijam-me se eu estou enganada, mas vi duas correntes, não é teóricas, mas duas perspectivas de ver a responsabilidade social que as empresas podem encarar. Uma é, as empresas podem pura e simplesmente pensar, ok, precisamos é ter lucro. Uma outra é, a nossa prioridade não é propriamente o lucro, é vamos enverdar por ações como as que foram referidas, portanto, ações da prática, pôr práticas, implementar práticas de responsabilidade social que não propriamente pensar em lucro. Ora bem, o que aqui está? O que eu li sobre isto significa, o que estava a ser, o que eu estava a ler, estava a pôr as coisas numa perspectiva em que uma coisa exclui outra. A minha questão é mesmo assim? Não é mesmo assim? Dá para conjugar as duas coisas? É uma temática, já agora vou estender aqui o âmbito da questão, é uma temática que é só para as grandes empresas ou as empresas de maior dimensão. Estamos aqui a falar de duas organizações que já têm alguma dimensão. Talvez as pequenas empresas, as pequenas organizações se inibam sequer de pensar nisto, porque têm o seu dia-a-dia e as suas questões de quase sobrevivência em alguns casos, que são consideradas prioritárias pelos gestores. Acabam por ser duas perguntas em uma. O lucro e a responsabilidade social excluem-se ou não? Estou a fazer uma pequena provocação. Isto é aplicável ou não? É implementável ou não em organizações bem mais pequenas, que colocam outro género de necessidades à frente de uma responsabilidade social, de práticas de responsabilidade social? Deixo-vos aos três esta questão. Começo eu agora? Força. É justo. Não, e só começo por uma razão. A minha empresa é uma pequena empresa. Nós não somos uma média empresa, somos uma pequena empresa. Das análises que eu tenho que apresentar ao Conselho de Administração, faz parte do lucro, ponto final, mas faz parte dos benefícios conseguidos e partilhados com a comunidade. Ou seja, eu tenho orçamentos, neste caso, perfeitamente identificados, e os prémios de bónus de produtividade na parte de promoção de vendas, tenho um item que é partilha social. Basicamente é isto. Não sei para resumir até. Ou seja, quanto mais lucro eu consigo fazer, mais eu tenho disponível para pôr no cartaz. Posso-vos dar um exemplo. Neste momento vamos iniciar, houve lá uma instituição, uma igreja evangélica, que começou a distribuir alimentação a pessoas completamente sem qualquer meio. Aquele meio é um meio que tradicionalmente era muito agrícola, nunca foi um meio industrial forte e hoje vive mal. Então, eu estou à espera do fecho das contas do primeiro trimestre para começar a participar diretamente, mensalmente, porque a partir daqui eu já posso começar a pôr dinheiro nessa igreja, nesse evento que essa igreja está a fazer. Ou seja,
como empresa, temos que tornar a sustentabilidade interna através do grupo. Como empresa, somos responsabilizados socialmente com as pessoas onde estamos inseridos. Porque não vale a pena pensarmos que poderemos ser ricos e viver em cima dos pobres, porque não conseguimos. A minha empresa, neste momento, se calhar amanhã chego lá e tenho uma má surpresa, mas todas as fábricas à volta já foram assaltadas e nós ainda não. Temos um alarme, mas não temos mais nada. Não temos cães, não temos ninguém a tomar conta das empresas que os outros têm. Tem securitas à porta permanentes. Mas também temos a tradição de partilhar. Dentro do Cartacho, temos a tradição de partilhar. Obrigada, vocês. Se querem responder mais? Primeira pergunta, sim. Não, primeira pergunta, a responsabilidade social e o lucro não são incompatíveis. No caso interno e pensando na questão da consciência interna do grupo, do funcionamento estilo orquestra de há pouco, isso faz com que muitas soluções para problemas com que nos deparamos na operação do sistema sejam resolvidos de forma muito antecipada, muito mais barata, porque as pessoas, ao compreenderem o fluxo final, o fluxo completo, afinal, o fluxo completo da sua função, começam a pensar, espera, eu se calhar consigo fazer assim, que é mais rápido, mais barato, fica resolvido ou até previne eventuais episódios a seguir, e eu consigo com o mesmo dinheiro, por exemplo, ou menos, fazer mais coisas. Isto acontece e o interessante disto, para estas trocas de experiências das várias áreas, por exemplo, e da consciencialização para o constrangimento orçamental, para os euros, concretamente, na verdade há soluções propostas pela base que são muito eficazes e muito simples. E isso cria valor. As empresas, se tiverem mais, e no caso deste setor, se tiverem melhores resultados, permitem um serviço idêntico, de igual qualidade, mais barato. Isso é bom. Havia outra pergunta. Não, era essa. A dimensão. Quanto à dimensão, eu tenho aqui uma coisinha que era uma das perguntas que eu tinha feito. Eu tenho muita pena, já disse a Rosa, que o projeto Grafos não tivesse dado sequência para as pequenas, para as micro-nano empresas. Porque eu não acho que as empresas pequenas, muitas vezes acontece o que estavas a referir. Elas já praticam a responsabilidade social, só não a evidenciam, não a mostram. E se calhar... Não há consciência. Precisamente. Mais do que não mostrar é consciência. Exatamente. E às vezes um projeto como esse, e servindo o IPL, que é sempre um parceiro nas organizações e da Simboliza em várias coisas, várias áreas, tem sido sempre, poderia ser um motor para divulgar para a rede, assim como associações empresariais, já falámos. Quem sabe no futuro, fica aqui a dica, já apanhei. Exato. Não, portanto, esse projeto, como vos falei, foi interessante e estamos realmente receptivos e penso que passa também por esclarecimento, não é? por partilharmos, porque eu acho que o partilha de conhecimento e de informação é fundamental. E, portanto, às vezes é essa consciencialização de realmente, às vezes com muito pouco consegue-se fazer mais e portanto, esse mais pode fazer a diferença na vida dos colaboradores e na vida do planeta, entre aspas, para o planeta em si. Bom, respondendo um bocadinho às questões, portanto, já foram respondidas, mas só aqui mais uma outra chega. Portanto, se realmente a empresa só deve pensar no lucro e se pensa no lucro não tem responsabilidade social, ou se pensa só na responsabilidade social e quase que esquece o lucro, portanto, para mim, e também daquilo que falei, da minha opinião, obviamente que a empresa existe para ter lucro, ponto. Não é?
se a empresa não tem lucro, tem que fechar as portas. Então, depois já não há responsabilidade social, ou seja, já não está preocupada em ter iniciativas para proteger o ambiente, ou não está preocupada em ter iniciativas para os colaboradores se sentirem bem, porque tem que fechar as portas. Portanto, obviamente que, aliás, há uma pirâmide que é a pirâmide de Carroll, que é muito conhecida nesta área, e precisamente, portanto, ela na base põe a responsabilidade económica. Portanto, as empresas têm que ter responsabilidade económica, mas isso não é incompatível com a responsabilidade social. Portanto, mas elas não se podem esquecer que existem, obviamente, para ter lucro. Esse é um ponto assente e penso que todos compreendemos. Agora, para ter lucro, não tem que agir contra os distribuidores, não tem que agir contra o planeta. E é aí que entra a responsabilidade social. Nessa pirâmide, a pirâmide tem 4 níveis. Na base está realmente a responsabilidade económica. No patamar seguinte está uma responsabilidade legal, ou seja, a empresa tem que ser lucrativa e tem que estar dentro da lei. No patamar a seguir está uma responsabilidade ética, ou seja, a empresa tem que fazer bem feito, ou seja, agir bem, fazer as coisas certas. E então, na parte de cima, no último patamar, está então a responsabilidade social, ou seja, a empresa tem que contribuir ou deve contribuir para o bem-estar da comunidade. A comunidade entende-se o mundo inteiro, a sociedade. Contribuir para o bem-estar da sociedade. E portanto, eu penso que as empresas que conseguem chegar ao topo, essas sim realmente estão completas. Portanto, estão a agir em todas as áreas em que devem de agir. Portanto, claro que muitas delas, a pirâmide, portanto, é uma pirâmide, não é? Tem o topo mais pequenino, não é? E claro que muitas delas ficam-se pelo primeiro patamar, só pensam na responsabilidade económica. Algumas avançam para a responsabilidade legal, outras avançam para a responsabilidade ética. E, se calhar, infelizmente, as que já avançaram para o patamar da responsabilidade social, se calhar, ainda não é o mesmo número daquelas que está na responsabilidade económica. Mas, para mim, só faz sentido estes 4 níveis, não é? A empresa percorrer estes 4 níveis. Não pode dispensar, não deve dispensar nenhum deles. E, obviamente, não deve dispensar a responsabilidade económica. Não pode, porque senão põe em causa a sua sobrevivência. Portanto, isso também não é isso que nos interessa. Em relação às PMEs, portanto, como é que as PMEs aqui, neste contexto ainda mais, quando falamos em crise, não é? Que estão realmente, enfim, com algum estrangulamento, também em termos financeiros, e realmente não é fácil. Bom, mas há muitas iniciativas, e aqui, portanto, percebeu-se isso, não é? Há muitas iniciativas que não são caras, ou seja, aliás, a Filipe estava a falar disso, às vezes até conseguimos poupar, porque temos os procedimentos mais agilizados, e portanto todas as pessoas conhecem o processo, e portanto todas elas contribuem até para mudanças financeiras que depois podem ser aplicadas noutras ações. Em termos ambientais isso reflete-se muito. Aqui há uns anos, não é? Se calhar, na mente de alguns ainda funciona assim. Isto de implementar sistemas de gestão ambiental, quer dizer, contabilidade ambiental, quer dizer, isto é só, portanto, gastos para a empresa, só representa gastos. Não é verdade, porque as empresas que passam pela experiência percebem que elas poderão ter que investir no primeiro ano, se calhar, a repensar os seus processos produtivos. Mas ao repensar os processos produtivos, normalmente a maioria delas, todas relatam, têm grandes poupanças. Basta pensarmos, por exemplo, em técnicas como o ecodesign, ou seja, portanto, a utilização da matéria-prima de uma forma ecológica, portanto, a menor utilização da matéria-prima para o mesmo produto. Há muitos desperdícios. E se eu repensar o meu processo produtivo, provavelmente eu vou conseguir poupar uma quantidade significativa de matéria-prima através do ecodesign ou de outras técnicas que existem. Eu já estou a poupar euros. Bem, se eu conseguir ter, portanto, também nesta área das tecnologias mais limpas, eu consigo poupar energia, eu consigo poupar água, consumo de energia, consumo de água, lá está, já estou a poupar euros. Claro que esses euros poderão ser úteis para a sobrevivência da minha empresa e também poderão ser úteis para implementar outras práticas. Portanto, normalmente estas questões não têm que trazer atrás de si grandes investimentos e, portanto, um grande dispêndio de meios financeiros. Pelo contrário, porque agiliza realmente o processo e, é claro que no primeiro ano depende das ações que as empresas querem fazer, mas há ações que são o custo zero. Por exemplo, quando falamos aqui da interiorização, da consolidação dos valores, isso é fundamental. Definirmos quais são os valores da nossa empresa, que valores é que nós queremos transmitir. Nós podemos fazer esta sensibilização com os próprios trabalhadores da empresa, estes 15 minutos que fazem yoga. Quer dizer, aqueles 15 minutos podem trazer para os funcionários uma maior produtividade. Aqueles 15 minutos que perderam, ganharam, a empresa ganhou, porque eles, se calhar, no resto da tarde vão estar muito mais bem dispostos e, portanto, vão ser muito mais rentáveis. E vão para casa muito mais felizes. Realmente eu gosto de trabalhar nesta empresa, realmente eu identifico-me. Investem a camisola. A empresa só tem e deve ganhar com isso. E os trabalhadores também. Portanto, isto é um win-win, não é? Esta questão das pequenas empresas não terem capacidade, na minha perspectiva, não se coloca, precisamente porque não têm que fazer estas questões. E como vos falei, a Rosa não ouviu, eu não sei se eu vou falar das vezes falo muito rápido, não sei se apanham as ideias todas. Essa questão das PMEs, a questão do relato, o relato para mim é só um instrumento para, portanto, no fundo é um meio para
Não é o objetivo, enfim, é relatar, porque temos aqui um relatório muito bonito, então há tantas aqui 2 ou 3 capítulos no relatório conta-se, fala da nossa sustentabilidade, estamos todos vaidosos. Para mim não se trata de nada disso, não é? É do processo em si. E portanto, os caminhões são chamados também a fazer este tipo de consciência, de reflexão, de relato, etc. E penso que portanto, acaba por ser muito importante, com vantagens assim, para a organização. Obrigada pelos vossos parecimentos. Não sei se é importante. Há mesmo mais perguntas na plateia.